Boa noite a todos. Jesus tem sido nosso companheiro há milhares e milhares de anos. Praticamente na Terra, na qual ele é o grande arquiteto da construção terrestre, onde aqueles que planejaram, que são as forças que regem o universo, que é o nosso Criador, tem nos preparado, ou tem preparado a Terra, há mais de 4,7 bilhões de anos. Mas ele deixou para nós uma mensagem para que nós pensássemos. No capítulo 3 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que há muitas moradas na casa do nosso Pai. E no livro dos Espíritos, nas perguntas e respostas 52 até 58, os Espíritos falam a Kardec que todos os planetas são habitados. E a própria Gênesis tem um trecho para a gente refletir, onde ela diz que do pó viemos e ao pó retornaremos. Isso significa que nós somos viajores. A Terra é só um posto, é apenas um porto. Como toda nau, quando navegante passa por esses portos, para poder se abastecer, se alimentar, para poder continuar a sua jornada. E é o que nós estamos fazendo aqui. Evidente, cada um ao seu tempo, porque assim é que é, de acordo com o tamanho da nau, do transporte, você precisa ficar mais tempo para abastecer e algumas exigências. E é o nosso caso. Nós estamos aqui no planeta Terra justamente para fazer o inverso. Ao invés de nós adquirirmos bagagens, nós estamos aqui para remover as nossas bagagens. Só que essas bagagens são o quê? São aquelas atitudes, sentimentos, emoções que são pesadas, aqueles fardos pesados que nós temos, que faz com que a nossa vida espiritual seja uma forma que a gente não esteja com sentimento, não esteja satisfeito com a nossa vida material. Porque na realidade os problemas materiais, os problemas físicos, emocionais e psicológicos não são causas, e sim efeitos ou consequências. Porque todas as nossas decisões, sem exceção, têm uma consequência. E aí, essa consequência pode gerar um fardo pesado ou um fardo leve. E a gente já vem nesse processo há milhares de anos. Muitos de nós ainda estamos longe do nosso planeta anterior. Nós podemos entender que nós viemos de planetas para poder se integrar e melhorar de acordo com o padrão vibracional em que a Terra nos permite, padrão de conhecimento. Já ouvimos falar que nós estamos num período saindo do prova expiações para um projeto de regeneração, que é quando nós estamos começando a nos livrar das nossas má tendências. Nós estamos começando a refletir com relação à ignorância. Eu vou falar uma palavra que eu não gosto, mas a gente ainda utiliza, aonde no período de regeneração, o mal não vai mais prevalecer. Porque eu gosto de dizer que o mal não existe. O mal, na realidade, é uma ignorância do bem. Porque quando nós fazemos o bem, ao sentirmos essa energia que mexe não só com a parte espiritual, psicológica, mas principalmente com a parte orgânica, porque quando geramos bem-estar para alguém, existe
troca, que a gente chama ressonância. Ao fazer o bem a alguém, aquela energia eu troco com a pessoa e eu me sinto bem pelo bem-estar dela. E aí mexe com os nossos hormônios, ocitocina, endorfina, e nós nos sentimos bem. Quando fazemos o inverso, o que ocorre? Nós mexemos com aqueles hormônios prejudicial para o psicológico e também para o físico, aquele hormônio chamado hormônio do estresse, o cortisol. Quando nós irritamos com alguém, quando estamos com raiva de alguém, quando de alguma forma a nossa arrogância não permite respeitar a opinião do outro, e por ele não concordar comigo, eu crio em mim um sentimento de raiva, de intolerância. Automaticamente, as glândulas suprarrenais entendem o organismo, o nosso instinto animal. Quando nós somos contrariados, ela entende que nós estamos em perigo. Injeta essas enzimas para que a gente possa enfrentar esse perigo, ou correr ou enfrentar. Porque a raiva é assim, né? A gente quando está com raiva dá uma gana assim, né? Dá aquela gana, dá vontade. Você pode até não demonstrar, mas por dentro você está um vulcão, está uma pilha, querendo esganar o outro. Às vezes o local não permite isso, né? Se nós estamos no nosso trabalho, esganar um patrão, acho que vai ter um problema, né? A gente vai encontrar um probleminha, né? Esganar o marido, pior ainda, né? Esganar a mulher, pior ainda, que a mulher eu vou ficar sem janta, né? Eu vou ter que lavar minha roupa e lavar meu prato, né? E o marido, na hora de comprar no supermercado, ele dá uma disfarçada e sai e leva o cartão junto, né? Então cria essa situação. Mas no fundo eu estou pilhado, estou com aquela raiva, aquela gana. E esse sentimento para o cérebro que não compreende, porque o cérebro é um computador. Não pode nem se dizer que é de última geração. Nós não usamos nem 9% do nosso cérebro, da capacidade que ele tem. Então os incapazes somos nós que não conseguimos usar, né? Mas o que acontece? Ele faz aquilo que eu determino para o meu corpo. Quando a gente está depressivo, quando nós estamos com medo, inseguros, automaticamente, pode reparar que quando a gente está principalmente com medo ou em pânico, a primeira coisa que acontece é ficarmos resfriados. Não sei se vocês já perceberam. Porque a imunidade cai. Tudo isso são reações orgânicas comandadas pelo meu sentimento, as minhas emoções, que o cérebro não entende e ele cria um tumulto dentro do organismo, injetando as glândulas, principalmente as glândulas tireoide e paratireoide, o T3, o T4, né? São os hormônios que harmonizam o nosso corpo. É como se fosse um pêndulo do nosso corpo, para que a gente não caia, metaforicamente falando. Tanto é que todos nós sabemos, quando temos problemas de tireoide, existe taquicardia, as partes orgânicas a gente engorda ou emagrece, tem tontura, né? O problema circulatório, porque elas são os pêndulos, né? Se existe alguém aqui endócrinos, pode confirmar isso. Então, o que ocorre? Tudo isso é comandado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Mas quem é que comanda as nossas emoções? O Espírito, não é verdade? O meu ser, o meu eu, que com os meu modo, meu comportamento, e tudo isso, sentimento, ele é gerado pela razão. Eu quando vejo algo, eu raciocino, se aquilo é saudável, se não é saudável. Existe todo um processo orgânico. E se aquilo me incomoda a ponto de gerar um sentimento muito forte, irracional, automaticamente ele vai gerar uma emoção, né? Razão, sentimento, emoção. É uma trindade. Quando você tem a razão, a reflexão pelo lóbulo frontal, que você vê, isso é um exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vejo uma cobra, lá
a 3 metros de distância. Eu sei que eu não posso passar perto dela e tenho que me afastar dela. Isso é racionalmente. Porém, eu posso também entrar em pânico, não posso? Posso entrar em pânico. A cobra está faciscando, em vez de eu correr, por não estar refletindo, em vez de eu correr contra ela, eu vou correr do lado dela, né? Pode acontecer. Num momento de pânico pode acontecer. Estou fazendo só um exemplo para vocês entenderem. Normalmente acontece isso, a irracionalidade gera um sentimento descontrolado, tipo ciúmes, né? Racionalmente eu tenho uma pessoa comigo que é minha companheira ou meu companheiro, que gera um sentimento forte de afetividade, de parceria, de alguém que eu preciso que ela esteja do meu lado para dar aval, para me dar apoio. Mas quando foge da razão, que é assim, ele é meu ou minha companheira, não é minha propriedade, né? Quando eu tenho esse sentimento de posse, e aí já não é afetividade, é um sentimento de poder, né? De propriedade, de empoderamento, né? O que acontece? Eu tiro o direito do outro, sobrepondo o meu. Como eu não tenho direito sobre essa pessoa, porque assim como eu, tem sua individualidade, seu projeto reencarnatório, já que estamos numa casa espírita, sabemos que cada um de nós, dos quase 30 não, que é o do planeta, mas os encarnados, 8 bilhões de habitantes, tem um projeto reencarnatório individual e intransferível. Então, ninguém pode mudar o meu projeto reencarnatório, a não ser que eu queira, eu permita. E se a gente acha que muda, nós estamos errados. Porque a pessoa pode até fazer o que eu quero, enquanto estiver na minha frente. Quando não estiver mais, ela faz do jeito dela. Ou então nos confronta. Alguns que têm personalidade forte nos confronta. E aí, nesse momento, eu me abandono. Eu me abandono, porque eu também tenho um projeto reencarnatório. Eu me abandono para tentar fazer com que o outro faça o que eu quero. Automaticamente, nesse processo racional ou irracional, gera um sentimento que quem responde depois às ações são as emoções, né? Simbolicamente a gente fala, porque razão é o cérebro, pensamento, reflexão, o sentimento a gente simboliza com o coração e a emoção o baixo ventre, né? Então, nesse momento, eu crio uma situação contrária àquilo na qual eu estou nesse planeta. Como eu disse, somos viajores, não sei, né, quanto tempo vocês ou eu estou aqui, não lembro, até sei, mas não lembro. E nesse período que eu estou na Terra, é o período que eu estou trabalhando para me livrar dessas minhas má tendências, para que eu possa vivenciar um mundo de regeneração. Que é justamente, como eu disse, aquele mundo em que o mal, não gosto muito dessa palavra, mas para a gente entender, não vai mais prevalecer, vai prevalecer o bem. Hoje ainda, todos nós estamos vendo, em que a ignorância, porque aqui não digo não existe o mal, existe a ignorância do bem, está prevalecendo, mas isso como um teste para cada um de nós. Porque mais cedo ou mais tarde, se a gente não passar nesse teste, não que Deus esteja nos cobrando, ou Jesus, ou as forças que regem o universo, mas se eu não passar nesse teste, a sociedade planetária da Terra vai passar. O planeta vai ser um planeta regenerativo. Não sei quanto tempo. Existem as previsões aí de Chico, mas isso aí eu não tenho capacidade de avalizar ou não. Mas ele vai ser um planeta regenerado, para depois passar para um planeta ditoso, como todo o universo ocorre, gente. Todo o universo ocorre, todos os planetas, como disse Jesus, todas as moradas, todos os planetas habitados vão passar ou já passaram.
E nesse processo a Terra está vivendo hoje. Um momento de transição entre provas e expiações. E qual é a nossa escolha? Qual é a escolha do Newton Júnior? Enfrentar aquele sentimento, aqueles padrões vibratórios que nós sabemos todos nós sabemos, que os pensamentos, ora é energia, ora é partícula, é matéria. Então, quando ela é energia, ela emite uma vibração que cria uma afinidade. Não só, a gente fala assim, afinidade no mundo espiritual, né? Isso aí é evidente, isso aí não tem como a gente evitar. Mas o material também tem afinidade. Nós somos atraídos, sem percebermos muitas vezes, por um grupo de amizade, um grupo de amigos que pensam iguais. Aqui, por exemplo, vocês foram atraídos para cá, para essa casa abençoada, maravilhosa. Mas aqui na Afonso Pena, vocês já viram quantos centros, igrejas, templos tem? Por que vocês não escolheram lá? Por que vocês estão buscando a doutrina dos espíritos e não estão buscando os evangélicos, os católicos, né? E todas essas religiões? Porque existe um padrão vibracional que é aqui, nesse padrão vibracional, que nós lapidamos as nossas má tendências, que podemos ouvir coisas que encaixe. Nem que não concorde de início, mas aquilo já fica em nossos corações e nossos pensamentos. E nesse processo a gente está evoluindo, estamos evoluindo. E vai chegar o tempo em que esse planeta que nós chamamos de Terra, Gaia, cada um dá o nome, será um planeta onde os habitantes estarão pensando apenas no bem. Como já existe Júpiter, por exemplo, né? Alcyon. Já ouviu falar dos livros de Emmanuel e tantos outros? Esses planetas já estão no padrão vibracional. Newton Júnior não passa nem por perto, nem a 4.000 anos-luz, porque o meu padrão vibracional não consegue se encaixar. Não encaixa, que nem uma peça, um Lego. É um pino redondo e eu sou um pino quadrado. Não adianta, não vai encaixar. Posso até tentar, mas não vai dar. E automaticamente nós somos atraídos. Quando chegar no padrão vibracional, é atraído. É o que eu acredito que vocês já ouviram falar, é o que aconteceu com os capelinos. Já ouviram falar nos capelinos? Espíritos que já tinham passado pelo provas e expiações, estavam num processo regenerativo, aonde nesse processo regenerativo estão se preparando para vivenciar um mundo ditoso. Mas ao desencarnar, vocês podem perguntar, mas como é que acontece esse negócio de eu mudar para o mundo continuar no prova e expiações? Ou alguns dizem, né? Alguns poucos milhares, dizem não, vai acontecer. Alguns poucos milhares irão para o mundo primitivo. Já tem até nome, Quiron, né? Alguns dizem que é o Quiron, que é um planeta igual ao nosso, mesmo. E esses espíritos vão habitar como os capelinos fizeram na era do Cro-Magnon. Então, o que acontece? Nesse momento que nós estamos aqui, quando o Newton Júnior desencarnar, para onde ele vai? Né? Eu gostaria de voltar, né? Mas será que eu vou? Porque quem vai definir não é minha vontade. E digo uma coisa para vocês, hein? Não é a vontade de Jesus. Não é a vontade de Deus que determina isso. Porque Jesus, pela vontade dele, todos nós já seríamos seres divinos. Do átomo ao arcanjo. Pela vontade de Jesus, nós já seríamos todos arcanjos. Mas ele mesmo falou, eu não vim mudar as leis. Ele não veio mudar as leis. Por isso que o Criador nos deu o livre-arbítrio. Eu vou chegar, uma certeza eu tenho, que todos nós, sem exceção,
os morais, os imorais, vão chegar, nós vamos chegar no momento de angelitude. Nós vamos chegar, cada um ao seu tempo, mas nós vamos chegar, com certeza. Mas quem determina aonde estar nesse momento, ou daqui a 80 anos, que eu vou desencarnar com 150 anos de idade, né? Então, e vocês depois de mim, tá? Então, quando eu desencarnar, quem vai determinar aonde eu vou estar sou eu. Não é ser bonzinha, mas eu tenho certeza que eu vou para o nosso lar, né? Ou então para a Alvorada Nova, porque ó, eu fui palestrante, trabalhei em casa espírita, participava daquela caridade de dar alimentos na rua, fazia evangelho toda segunda-feira, toda quarta-feira, né? Dava passe, sabia? Dava passe lá no Getal, né? Passista. Mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. O suficiente é fazer com que o meu padrão vibracional, a minha energia, se encaixe no passe quando eu chegar lá na porta lá, né? Da Et Tomatinho, esse sim, esse não, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não, teu passe não encaixa. Mas eu fiz. Seu passe não encaixa. O seu buraco é redondo e o pino aqui é quadrado. Ou seu pino é quadrado e o buraco aqui é redondo. Vai ter que encaixar. E muitas vezes o que nós achamos de nós nos compromete, gente. Nos compromete. Porque nós achamos às vezes sermos pessoas maravilhosas, amorosas, solidárias, fraternas, justas, bons. E nós somos, tá? Na verdade, eu costumo dizer para mim não me esquecer disso, que nós somos sim, nós somos justos, amorosos, fraternos, solidários. Nós somos. Sempre faço questão na minha exposição me lembrar disso. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador, não somos? Então nós somos isso. Mas não estamos. O Newton Júnior não está. Porque quando eu acho que estou indo no caminho certo, eu vou lá e dou um tropeço. Depois do castelo de carta quase tudo pronto, eu dou um espirro, cai tudo, tem que começar tudo de novo. Então, às vezes, é o que acontece com a gente se avalia, a gente super avalia nossa. E sabe como é que eu sei que eu estou me super avaliando? Quando eu não respeito a opinião do outro. Mesmo que o outro esteja errado. Não é que eu ache que ele está errado, ele verdadeiramente está errado. O que me compete nesse momento, duas coisas importantes, é isso que o Newton Júnior tem que acordar para ver. Duas coisas importantes. Se ele está verdadeiramente errado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não copiá-lo, não fazer igual, afastar totalmente do comportamento dele, não é me afastar dele, não, afastar totalmente do comportamento dele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando ele quiser, quando ele me procurar, eu ajudá-lo, do meu jeito, da minha opinião. Aí sim, eu estaria iniciando esse processo de crescimento espiritual. E é isso que Jesus nos deixou, gente. De tantas coisas que Jesus deixou, a gente sabe disso, cada coisinha, cada pérolazinha, por menor que fosse, ele deixava um legado para a gente. Sempre fala, quando se fala de Jesus, e conta-se uma passagem dele, uma palavra, uma ação, muitas vezes ele nada dizia com a palavra, mas o seu ato era monstruoso, era grandioso. Então, quando a gente observa atitudes de Jesus, a gente vê o quanto nós temos que crescer. Um grande exemplo que está acontecendo conosco hoje, na nossa sociedade, na nossa família principalmente, um grande exemplo, ele nos mostrou com a mulher adúltera,
E eu não estou falando de adultério familiar, não. Estou falando da atitude, não estou falando do adultério. Porque eu também não sei do adultério, porque afinal de contas, ela não estava sozinha, ela foi recriminada, mas como é que você é adúltero, uma pessoa só? Adultério é dois, né? Onde é que estava essa pessoa que adulterou? Bom, então veja bem o exemplo que Jesus nos deu. Ele, em momento algum, Jesus andou sobre as águas, né? A gente sabe, levitação. Jesus parou a tempestade pelo seu magnetismo, porque ele conhecia o planeta como tal, né? Com o seu magnetismo e tantas outras coisas, as curas. Jesus, quando eles vieram apedrejar Jesus, porque a ideia deles era prejudicar, já prender Jesus ali, né? A ideia era já prender Jesus ali. Porque se Jesus falar assim, apedreja, porque está na lei, estava na lei de Moisés. Moisés cansou de fazer isso. O que acontece? Ele estaria indo contra o que ele dizia. Ele perderia toda aquela massa que o acompanhava. Se ele fala não apedreja, já estavam os soldados do templo esperando para pegar e falar assim: o cara é um revolucionário. Mas ele é o que era, né? Ele era o que é. O nosso governador planetário, nosso modelo de guia. O que ele fez? Simplesmente usou o seu magnetismo para tocar na consciência de cada um que estava lá, como se botasse um dedinho mágico assim e trouxesse toda a reminiscência daqueles que estavam para despertar. Perguntou isso: aquele que não tiver pecado, não tem problema, quer apedrejar, pode apedrejar, só apedreja quem não tem pecado. Aí, né, no dia de hoje não sei não, né? Se isso daria muito certo. Jesus daria, nós não dá não tem jeito. Então, o que acontece? O pessoal caiu na consciência, os anciões, que eram os que comandavam, foram os primeiros a largarem as pedras, né? E o resto foi atrás, porque é assim. Eles estavam na frente, largou, todo mundo largou e foi embora. E aonde Jesus deixou a mensagem? Né? Porque ele podia fazer assim: não quero que ninguém apedreje, todo mundo ia embora e acabou. Não, ele tinha que deixar uma mensagem. Onde é que ele deixou? Quando ele chegou para essa mulher que tinha errado, falou assim: onde é que estão teus acusadores? Aí ela: se foram, Rabi. Então, nem eu, Rabi, né? Sou Rabi, sou Messias. Nem eu vou te julgar. Nem eu vou te julgar. Tu tens o livre-arbítrio de fazer o que tu queres fazer. É o que acontece conosco todos os dias, gente. A todo o momento. Jesus não castiga. Essa história eu vejo toda na internet. Agora virou moda, apareceu um monte de pessoas da televisão falando mal de Jesus, caiu morta. Aí não sei o que foi morta. Não existe isso. Não existe isso. Porque quem ama jamais perdoa. Vocês sabiam disso? Quem ama verdadeiramente jamais perdoa. Simplesmente ama. Compreende e ama. É o que Jesus faz conosco. Na maioria das vezes ele não concorda e lamenta até, mas compreende que somos crianças espirituais, estamos no berçário terrestre ainda, porque a terra é um berçário. Nós só estamos chorando como todo berçário. Aquelas crianças que choram porque querem se alimentar, porque ainda não sabem se alimentar, ainda não sabem o que querem. Então nós estamos nesse berçário, e foi o que Jesus fez quando ele chegou para essa mulher adúltera e disse o seguinte: vá e não peques mais. Não vou te julgar. É o que ele cochicha nos nossos ouvidos todos os dias. Não vou te julgar, meu irmão, porque eu te amo demais e te compreendo. Não vou te julgar. Respeito tuas decisões. Mas quer um conselho? Não faça de novo. E ele fala isso todos os dias, incansável.
E quando acontece alguma coisa com a gente, ele fala assim, ó, não faz, não que nem mãe, né? Mãe e pai, não faz. Aí o filho vai e cai. O que nós falamos? Primeira coisa que a gente fala, antes de levantar, a gente levanta. Mas antes de levantar, o que a gente fala? Eu te falei, né? Eu te disse. No fundo é assim, alguns pais, né? Falam assim, bem feito. Quem mandou não fazer o que eu falei? Aqui eu tenho certeza que ninguém fala isso, né? Mas lá fora o pessoal fala, sabia? Bem feito. Eu tô te avisando, não é de hoje, ó. Agora vem cá, porque aí a gente se enche, né? Aí a gente se enche. Vem cá agora pro colinho da mamãe, colinho do papai. Agora você me procura, né? Quando eu falei, você não ligou, disse que era bobagem. Então é uma vingança emocional. Sabe que a gente se vinga? Nós se vingamos, sabia? Nós somos pessoas vingativas. Até mesmo com aquelas pessoas que a gente diz que ama. Eu falo disso porque quem ama realmente não faz isso. Eu vou dar um exemplo para encerrar, né? Vou dar um exemplo do que é o amor. Sem contar o amor de Maria, isso aí nem se fala. Imagina seu filho falar assim, mãe, eu vou ser chicoteado, eu vou ser cuspido, vão colocar um negócio na minha cabeça que vai me sangrar, e ela vendo. E para finalizar, eles vão me pregar na cruz e me furar, para acabar com a minha vida, vai me furar com uma seta. E mamãe vendo. E ela, por amor ao filho, compreendendo que aquela era, não vou falar em missão não, aquela era o cumprimento pessoal dele, que ele se comprometeu aquilo por nós, para nos dar, né, um legado, não é outra coisa, não é para levar os nossos pecados não, tá bom? Essa conversa de que Jesus morreu, levou todos os meus pecados, é conversa de Herodes, tá? Porque Herodes era assim, ele dava um carneiro para o pecado que cometeu e já dava um para o ia cometer, né? Ele já fazia assim, já ia lá, estou pagando o que eu já fiz umas bobagens, mas eu vou fazer de novo, então toma um carneiro aqui para ficar tudo certo. Então não tem isso não, Jesus não levou o pecado da gente não. Primeiro que pecado não existe, existem responsabilidades, né? Então é isso que nós temos que entender. Jesus, na realidade, eu ia falar, o que é amar no nosso mundo? Esquecendo de Maria, o que é amar no nosso mundo? Um casal que se amam há mais de 10 anos junto, é lindo de olhar, aquele, sabe, casal de margarina? É muito lindo, maravilhoso. Ele chega todo dia ou com uma flor, ou um bombom, ou um presente, uma joia, bijuteria, se for duro. Todo dia ele chega. E a mulher já espera ele. De manhã cedo, ele acorda e está com cafezinho. É uma coisa linda os dois. Eu te amo para cá, eu te amo para lá, bilhetinho para cá. 10 anos. De repente, o marido chega em casa e fala assim, meu amor, vamos conversar. Precisamos conversar. E trouxe um bombom para ela, e rosas, né? Vamos conversar. Senta na cama aqui. Sabe o que é, meu amor? Você sabe que eu te amo demais, não sabe? Lógico. Nossa vida, você é minha alma gêmea, né? Eu sou sua alma gêmea. Pois é. Mas eu conheci uma pessoa que eu também estou amando. E eu estou nesse conflito, mas eu acho que eu vou morar com ela. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, as mulheradas fariam isso. Não, meu amor, eu vou sofrer demais. Vai ser uma dor tão grande, mas por que você está feliz? Vou ficar feliz. Então, se você vai ficar feliz, eu já estou feliz. Eu vou até preparar suas malas. Eu abre a mala, arruma a roupa dele, pega as melhores roupas, o perfume põe dentro e ele vai embora. É isso que a gente faz? Não é nada, né? Miserável, joga pela janela, faz um escândalo, depois de 10 anos você me enganou. Você já tinha essa amante. Pois é, isso é amar. Dá pra gente fazer isso? O Newton Júnior não consegue, não. Posso não fazer escândalo, não sei se eu faço, não. Mas isso é amar. É quando um filho parte e a gente não faz confusão. Vocês já viram quantas namoradas passam pelo nosso crivo? Muito arrogante, muito baixa, muito gorda, muito...
Gente, antes faz um CRI, faz uma análise dela, o comportamental. Né? Depois que casa, ainda vem aquela história assim, aquela bruaca, né, que nem falava a minha sogra, tirou meu filho da minha casa. Todo domingo eu fazia uma macarronada com almôndega que ele gosta, e ele comia aqui na minha casa, se tivesse, depois do futebol, mas ele sempre estava. Depois que casou com ela, já há mais de um mês que eu não vejo meu filho. E aí começa a criar um ranço. Então, gente, é assim, nós precisamos, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, melhorarmos. E quando eu falo de eu me melhorar, não é para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, porque isso é consequência, para minha esposa. Eu me melhorar. Eu me tornar uma pessoa melhor para mim, para depois ser exemplo para os outros. Última frase: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, ama o teu próximo, mas eu só vou poder amar o próximo se eu me amar. Eu tenho que conhecer o amor para depois amar alguém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que esta paz que reina nesta casa abençoada, que com certeza, eu sempre digo, chegou aos seus lares. Já foi feita uma asepsia. Os nossos entes queridos que lá estão receberam essa energia, porque é uma simbiose, né? Que essa paz continue por toda essa semana. Que Deus abençoe. Muito obrigado.